Nem a sede do governo do Distrito Federal escapou da falta de segurança. Um prédio anexo ao Buriti foi invadido nesta madrugada. 2 caixas eletrônicos foram explodidos. Os assaltantes deixaram e fugiram deixando dinheiro, um rastro de destruição. Depois da fuga de bandidos, peritos da Polícia Civil juntavam o dinheiro que ficou espalhado pelo chão. Além disso, parte de trás que dá acesso ao Palácio do Buriti foi isolada nesta manhã de terça-feira para o trabalho da polícia. Isso porque bandidos explodiram os caixas eletrônicos que ficam no anexo do prédio. O impacto da explosão foi suficiente para quebrar tetos, paredes, vidros da sala e destruir os terminais eletrônicos. Quem chegou para trabalhar ficou sem entender todo esse cenário. Assusta bastante, não é de se esperar. Ainda segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram em um Palio branco. O carro foi incendiado perto do Mané Garrincha. Os militares disseram ainda que os bandidos levaram as gavetas de dinheiro dos caixas eletrônicos, mas o valor levado não foi revelado. Por meio de nota, o governo revelou que, por conta desse crime, o acesso ao restaurante do anexo foi bloqueado. Entretanto, não houve alteração quanto ao expediente de trabalho. Esse é o segundo órgão público atacado por bandidos neste mês. No dia 12, 2 assaltantes tentaram explodir um caixa eletrônico do prédio da administração do Riacho Fundo 2. Os ladrões estavam armados e chegaram a amarrar os vigilantes do prédio. Ainda de acordo com a PM, os criminosos não tinham noção da potência dos explosivos que estavam carregando, pois se as dinamites tivessem sido acionadas, poderiam mandar todo o prédio da administração pelos ares. A dupla conseguiu fugir. Continuam foragidos os 3 ladrões que invadiram a casa de um desembargador aposentado do TJDF no Lago Sul. O caso foi na tarde desta segunda-feira. Pedro Aurélio de Farias, de 72 anos, revidou o assalto a tiros e chegou a ferir um dos bandidos. Ele também se machucou, mas já está em casa fora de perigo. O desembargador aposentado de 72 anos chegava em casa para almoçar quando foi abordado por um bandido armado. Ele e mais 2 comparsas que estavam aqui do lado de fora colocaram o desembargador dentro de um banheiro e agrediram a esposa dele. Só que na hora da fuga, Pedro Aurélio aproveitou a distração dos bandidos, pegou uma arma e atirou contra os criminosos. Na troca de tiros, um dos bandidos foi atingido, mas mesmo assim subiu essa rua, roubou um carro e fugiu mesmo ferido. Pedro Aurélio, o desembargador, levou um tiro de raspão e foi levado para o hospital. As marcas de tiro ficaram nesse carro e ao lado dele as marcas de sangue no chão. O Max é dono de um escritório de advocacia que fica ao lado da casa do desembargador. Ele acredita que o crime foi premeditado. Não fizeram um simples assalto de um carro e foram embora, né? No mesmo momento que assaltaram o carro, já passaram para a casa ao lado. E quando passaram para casa ao lado, já renderam os meus vizinhos, entraram para dentro de casa. Se não tivesse havido uma troca de tiros nesse aspecto, por exemplo, ninguém teria visto, né? Até porque de dia ficam poucos seguranças aqui na rua, na verdade tem mais à noite. Então eu acredito que já estavam verificando sim, já há um bom tempo, a movimentação de ambas as casas. Max reclama da falta de segurança na região, uma das mais nobres do Distrito Federal, e lembra que situações como essa têm se tornado comum. Esse ano a primeira casa aqui da vizinhança foi assaltada em específico, então a gente está agora se associando para poder trazer mais segurança para a rua. Eu tenho um colega advogado da rua ao lado que foi assaltado também esse ano e não tinha polícia novamente. Tem sido um grande problema de segurança pública no Lago Sul. Se não tomarem providências, a situação vai ficar muito pior. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 5 roubos em residências no Lago Sul de janeiro a maio deste ano. A perícia da Polícia Civil passou a tarde no local do crime. O carro roubado na rua foi encontrado abandonado em um prédio da quadra 211 da Asa Sul, com marcas de sangue. Olha, a gente tem um vídeo que mostra um dos ladrões abandonando o carro do desembargador na Asa Sul momentos depois do crime. Vamos colocar na tela aqui, ó, vou colocar agora as imagens aí do circuito de um dos prédios que flagram um assalto, o assaltante caminhando depois de estacionar o carro lá na quadra. Temos também algumas fotos, eu vou até colocar agora aqui para você acompanhar as fotos aí deste caso. Olha aqui, ó, são fotos do carro que chegam aqui para a nossa reportagem. Dá para ver, inclusive, manchas de sangue, aí, ó, manchas de sangue no volante, né? Provavelmente do bandido ferido no tiroteio com o desembargador. E se você tiver mais informações,
A respeito desse caso, procure a polícia no Disque 197 ou mande informações aqui para o nosso WhatsApp. O telefone é 99976-9204. E a polícia investiga a morte de uma modelo de 24 anos submetida a um processo estético, um procedimento no Rio de Janeiro. A cirurgia foi parecida com a realizada pelo médico conhecido como Dr. Bumbum, que está preso desde que uma bancária morreu ao ser operada na casa dele. Denis Furtado já foi indiciado 6 vezes aqui no DF e responde a pelo menos 10 processos na capital carioca. As imagens são da câmera de segurança do shopping onde Denis Furtado diz ter um consultório e mostram o carro do médico dando marcha ré após a abordagem da polícia. Na fuga em alta velocidade, ele derruba uma cancela do estacionamento. A gravação é do dia seguinte à morte da bancária Lilian Calisto, de 46 anos, após um procedimento estético para o aumento dos glúteos. Depois de ser preso, o médico, conhecido como Dr. Bumbum, justificou que fugiu porque se assustou com a abordagem. Eu fui abordado por um carro descaracterizado da cor cinza, eu não sei a marca, e na hora que ele me fechou, ele vinha com os faróis apagados, e na hora que ele me fechou, saiu um homem com um fuzil na mão e... Quando eu vi aquilo lá, eu engatei a ré e saí fugido. Denis Furtado, a mãe Maria de Fátima e a namorada Renata Fernandes foram transferidos nesse domingo para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Os 3 estão presos em unidades diferentes. A investigação ainda está em andamento, mas a polícia já adiantou que Denis será indiciado por homicídio qualificado e associação criminosa. E, se condenado, pode pegar até 36 anos de prisão. Enquanto o laudo não fica pronto, a polícia tenta esclarecer contradições entre os depoimentos do médico e da principal testemunha do caso, o taxista que levou Lilian até o prédio onde a bioplastia foi realizada e que a levaria para casa após o fim do procedimento. A polícia também investiga o caso de uma modelo de 24 anos que morreu na madrugada de sábado após ter feito um procedimento estético nos glúteos com o uso da substância PMMA. Nessa segunda-feira, 2 pessoas prestaram depoimento sobre o caso. Maiara Silva dos Santos teve 2 paradas cardíacas após a intervenção e já chegou sem vida à unidade de pronto atendimento da Barra. A modelo morava na Dinamarca há 9 meses e estava no Brasil desde o mês passado. A família contou que ela tinha uma cirurgia plástica marcada para essa terça em um hospital e teria sido convencida por amigas a realizar o procedimento na sexta-feira por um valor mais baixo. Maiara foi enterrada no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio. Nós adiantamos aqui ontem que as inscrições do FIES foram prorrogadas e terminam só hoje. São 155 mil vagas para o semestre. E agora a gente fala com a Renata Dourado, que tem mais informações importantes, né, Renata? Pois é, Rodrigo. Primeiramente, fica o alerta. Foi prorrogado, mas termina hoje. Então, a pessoa tem até as 11 horas e 59 minutos para poder fazer essa inscrição no FIES, que é tão importante para concluir aí o ensino superior. Então, foi prorrogado por 2 motivos. Primeiro, teve uma certa oscilação no site. Geralmente as pessoas deixam as coisas para fazer aí na última hora. Então, no último dia, várias pessoas estavam tentando fazer a inscrição e houve uma certa oscilação. Mas houve também uma outra razão. Houve um erro no site, na verdade. Estavam sendo oferecidas vagas que não existiam. Então, alguns estudantes, algumas pessoas que se inscreveram para o FIES, se inscreveram em vagas que não tinham, na verdade, que não existiam, em cursos que não tinham vagas. E aí, o MEC identificou essa falha e entrou em contato com esse estudante, seja por e-mail, SMS, uma mensagem pedindo para que esse estudante pudesse refazer a inscrição em outros cursos que de fato existiam. Então deu esse prazo aí de 2 dias a mais, que encerra hoje, como a gente está falando, para poder fazer essa inscrição. A data da divulgação do resultado também mudou, vai ocorrer agora no dia 30 de julho. São mais de 155 mil vagas ofertadas, sendo que 50 mil com juro zero. Para participar do FIES, é preciso ter também feito a prova do Enem a partir de 2017. É preciso também não ter tirado 0 na redação. Se tirou 0, não pode participar. E também tem uma média de no mínimo 450 pontos. Tem outros pré-requisitos também, tem que ser famílias de baixa renda. Pessoas aí, famílias que ganham até 3 salários mínimos por mês. Se ganhar até 3 salários mínimos, aí pode se inscrever nessa modalidade aí de juro zero. Se ganhar de 3 salários mínimos a 5, isso a renda familiar. Aí vai se inscrever no banco, vai pagar um juro aí que o banco identificar e verificar. Então, olha só, o site é fies.gov.br.
repetindo só até hoje, às 11 horas e 59 minutos. Então, é uma oportunidade muito importante aí para as pessoas que querem concluir esse ensino superior. Rodrigo. E tem que ficar esperto. Valeu, Renata Dourado. E olha, a seguir, obras do metrô levam a interdição e mudanças no final do Eixinho Sul. Os detalhes a gente traz logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.